voltei e antes do Eleva que a gente vai fazer agora, vamos falar sobre câncer de pele. Então vamos lá. Se a gente tivesse que pensar no universo câncer de pele, a gente separa em dois grandes blocos. A gente tem os carcinomas, que estaria incluído dentro do câncer de pele não melanoma, e o melanoma. Por que é tão importante essa divisão? Porque o melanoma ele tem toda uma conduta e cuidados especiais. Então vamos falar primeiro do melanoma, porque apesar dele ser muito menos frequente, ele é muito mais perigoso. O melanoma é um câncer de pele que tem muito a ver com genética. Então, se você tem na sua família alguém que tenha melanoma, e esse alguém é um parente de primeiro grau, você merece uma triagem de risco específica chamada mapeamento corporal. Quem é o parente de primeiro grau? Seu irmão, seu filho, seu pai, tá? Pais, irmãos e filhos são considerados parentes de primeiro grau. E se você tem isso, você precisa fazer uma avaliação. O ideal é você fazer uma dermatoscopia com mapeamento, com photofinder. Se você tiver realmente um risco muito baixo, poucas lesões, dermatoscopia tranquila, a gente pode espaçar, fazer um acompanhamento anual dermatológico. Se der para continuar fazendo mapeamento, melhor, tá? Essa é a primeira questão. Sobre a pessoa que tem o melanoma, né? Eu tive o melanoma, não é negociável, para sempre vai ter que fazer mapeamento, tá? E quem são os indivíduos de maior risco para o desenvolvimento de melanoma? Pessoas de pele fototipo 1 e 2, pessoas que têm mais de 50 pintas, que têm nevos displásicos e que têm essa história familiar positiva. Então, essas pessoas, elas merecem um acompanhamento dermatológico próximo diferenciado anual, tá bom? Sobre os carcinomas, que é outro tipo de câncer de pele. O carcinoma, ele é muito mais comum, ele é muito mais comum em pessoas mais velhas, é mais comum em pessoas de pele clara e com histórico de exposição solar. E os mais comuns que a gente tem são o baso celular e o espino celular, sendo o baso mais comum do que o espino. O baso celular, ele geralmente aparece como se fosse uma espinha, uma bolinha que às vezes sangra, que está sempre ali, que tem um vasinho, e aquilo vai ficando e não melhora. Geralmente ele aparece assim, e aí quando ele vai evoluindo, ele começa a sangrar porque ele ulcera, ele vira uma ferida. Geralmente é pequeno, o crescimento é lento, mas o ideal é que ele seja retirado o quanto antes. O risco de isso virar uma doença sistêmica é praticamente zero, tá? Ele faz uma invasão só no local, mas ele tem muito risco de gerar um resultado inestético ou perda funcional. Então é muito importante a gente cuidar com o diagnóstico precoce, porque 99% dos pacientes vão resolver só com a cirurgia. Existem tipos diferentes de abordagem cirúrgica, isso vai depender da localização e do tipo histológico. Já os carcinomas, eles têm mais risco, o carcinoma espinocelular, de invasão sistêmica. Ele geralmente acontece no paciente mais velho, que tem muita exposição solar e ele parece uma verruga grande, que vai crescendo assim. Ele costuma ser mais duro, mais verrucoso e precisa geralmente fazer uma cirurgia maior nesse tipo de câncer de pele. Ele é muito comum em áreas corporais também, não só na face. O CBC é mais comum na face. E a gente tem aquela máxima sobre o câncer de pele, que todo mundo conhece, ou a maior parte das pessoas conhecem, que é o ABCDE. Isso não serve tanto para os carcinomas, isso é mais relevante para o melanoma, tá? Para o carcinoma, é aquela lesão que não melhora. Então, você tem uma espinha que sangra, ou que não melhora nunca, ou essa verruguinha que está crescendo, que está mudando, procure um dermatologista. Agora, o câncer de pele melanoma, que é o pigmentado, aí ele vai obedecer mais essas características de assimetria, bordas irregulares, múltiplas cores, diâmetro maior do que 6 milímetros e alteração na evolução. Então, né, uma pinta grande com muitas cores, bordas irregulares, pode ser uma queratose seborreica? Pode. Pode ser outro tipo de mancha, pode ser uma pinta normal, porque tem muita gente que vê aquelas pintinhas elevadas, né, por exemplo, um nevo composto, e acha, nossa, ela está crescendo, ela está mudando. Quem vai te dizer se isso é normal ou não é o dermatologista. Não tente descobrir isso em casa. Percebeu uma alteração, é melhor passar com um profissional para diagnosticar logo. Porque diferente dos outros cânceres, o câncer de pele está no nosso olho, né? Então, é uma tristeza, uma irresponsabilidade você viver com um câncer de pele e não fazer nada a respeito disso. Porque se você tem, sei lá, um câncer no intestino, no estômago, você teria talvez que ter um sintoma, ou fazer um exame invasivo, ser pego, né, num exame de triagem, né, que é feito pela idade. Se você não está dentro daquele perfil, talvez você vai descobrir isso só de forma mais tardia. O câncer de pele não, ele é visível. Então, olhem para vocês, olhem principalmente para as áreas que são mais expostas, e se você está dentro desse grupo de risco, tome as devidas precauções, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o meu trabalho. Beijos.